Saudações! Boa tarde, meu amigo e minha amiga. Boa tarde para você que está de boa tarde, para você que está de boa noite, de bom dia. Vamos juntos em mais um conteúdo exclusivo em que vamos desdobrar 10 questões acerca do nosso Código Penal Brasileiro, nosso Decreto-Lei 2848, que aduz o Código Penal. Tranquilidade, serão 10 questões de múltipla escolha que aduz a parte geral, serão conceitos, noções propriamente dito do nosso direito penal brasileiro. E para você que está chegando, que ainda não é inscrito, ou que já é chegado e que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário, faça crítica, deixe sugestões. Feedback de vocês é imprescindível para qualificarmos e apurarmos a qualidade desse conteúdo. Tranquilidade? E a nossa passagem de hoje reflexiva, nossa passagem introdutória, que aduz as coisas do alto, as coisas do nosso Senhor, as coisas eternas, está lá em Salmos, capítulo 142, versículo 4 e versículo 5, que vai nos dizer: olhe à minha direita e vê, pois não há quem me conheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Meu amigo, minha amiga, em alguns momentos ficamos sozinhos, não é verdade? Não podemos contar com ninguém. Não há quem se interesse pelos nossos problemas. Não há ninguém que se interesse por nós. Os fracos decepcionam e se vitimizam. Os fortes fazem como Davi, se voltam para Deus e decidem confiar somente nele. Se ninguém mais interessa por você, ele se interessa, ele se importa, ele está atento ao seu clamor, atende àqueles que fazem dele o seu único refúgio, que não esperam pelos outros, que não se refugiam em mais ninguém, que não tem outro recurso. Ele jamais nos decepcionará, meu amigo e minha amiga. Ao contrário dos seres humanos, ele não erra, ele não comete injustiça, ele não se engana. É o único digno de toda a sua confiança. Deposite sobre ele as suas expectativas e busque nele a sua direção. Busque nele todas as respostas. Busque nele o seu amparo. Busque nele sua proteção e aproveite os momentos de deserto, de aparente solidão e desamparo e faça dele o seu socorro. Você não está sozinho, não importa o que você sinta. Deus nunca se afasta daqueles que se voltam para ele. Sentindo a presença dele ou não, creia no que ele já prometeu. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Se ele prometeu estar com você, ele está aí com você agora. Ele é o seu refúgio. Ele é o melhor que alguém pode ter aqui nessa terra. Não é verdade? Nosso Deus onipotente, onipresente, unissuficiente, meu amigo e minha amiga, não há nada nesse mundo que vai preencher essa presença de Deus na nossa vida. Não há nada, não há dinheiro, não há condições, circunstâncias, não há mérito, não há pessoas, não há lugares, não há nada. Deus, ele se torna presente, pois ele é necessário. Por meio da fé você adquire essa presença, por meio da sua palavra, ele se faz presente com você. E agora, você é uma decisão, você decide, coloca a minha vida, os meus caminhos, meus pensamentos, meu coração, minha direção em Deus e saiba que ele vai mover, ele vai seguir a sua vida, ele vai tomar conta, ele vai fazer com que você siga aquilo que de fato é os propósitos dele. Mas, meu amigo e minha amiga, é uma decisão, você tem de colocar inteiramente isso na mão dele. Não é 99%, é 100%. Deus é com aqueles que se fazem presente. Se você não se faz presente para com Deus, essa sua decisão se torna inerte e ele nada poderá fazer por ti. Bacana? Então veja essa palavra que está lá em Salmo 142, versículo 4 e versículo 5. A ti clamo, Senhor, tu és o meu refúgio, a minha porção aqui nessa terra dos viventes. Arrebentou. Agora sim, sem delongas, partamos para o nosso objeto de estudo, propriamente dito, que aduz aí o direito penal. Vamos estar desdobrando questões acerca de alguns direitos, alguns princípios também. Vamos estar desdobrando algumas noções da parte geral do Código Penal Brasileiro. Tranquilidade? Questão de número 1 na tela. Dispõe o artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia cominação legal. Tal dispositivo legal consagra o princípio da questão de número 1. Letra A, presunção de inocência. Letra B, ampla defesa. Letra C, dignidade. Letra D, legalidade. Letra E, isonomia. Questãozinha para maciar a carne, para já deixar os motores aquecidos. Questãozinha aí mole, pessoal. Pause o vídeo, se necessário for, pois vamos estar partindo para o nosso gabarito, que vai aí trazer por meio do questão de número 1 a letra D, D de Deus. Pessoal, da legalidade, né? Essa descrição se refere ao princípio da legalidade, que extrai aí também do artigo 1º do Código Penal, como do artigo 5º, que traz o princípio da anterioridade e da reserva legal, na medida, pessoal, em que essa norma incriminadora deve ser prévia e prevista em lei, ou seja, somente em sentido estrito pode prever tipos penais. Se não, pessoal, um dos princípios mais importantes do nosso Código Penal aí, o princípio da legalidade, também taxatividade, reserva legal, se desdobra aí também em outros princípios,
que você tem de conhecer, mas o mais importante é o da legalidade, tranquilidade. Questão de número 2, na tela. A lei penal aplica-se retroativamente quando? Letra A, contravenção penal torna-se crime. Letra B, o crime torna-se contravenção penal. Letra C, a pena de detenção torna-se de reclusão. Letra D, a pena de multa torna-se de detenção. E letra E, ocorre a prescrição na pretensão punitiva. Questão de número 2, na tela. Bate uma ideia com a questão aí, pois vamos estar partindo para o nosso gabarito, que nos traz a letra B, B de Bíblia. Meu amigo, minha amiga, temos aqui no artigo 2 do parágrafo único do Código Penal, que vai nos dizer: a lei posterior que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença penal transitada em julgado, condenatória transitada em julgado. Ou seja, a lei só retroagirá para beneficiar o réu, meu amigo, minha amiga. E dentro desses tipos que nós tivemos aqui nas linhas A, B, C e D, E, apenas a letra B que vai nos trazer essa forma propriamente dita, que é o crime torna-se contravenção penal. Então nós temos um crime que ele vai estar retroagindo, que ele vai estar se tornando uma contravenção penal, ou seja, uma novatio legis in melius, ou seja, é melhor, ela vai retroagir. Nesse caso, meu amigo e minha amiga, nós temos aqui o artigo 2, parágrafo único, que vai trazer exatamente aí essa normatividade, que vai se aplicar aí aquilo que de fato vai se tornar melhor, vai beneficiar o agente. Lembre que mesmo por fatos que se deixem aí por sentença condenatória, transitado em julgado, bacana demais? Letra B, B de Bíblia, é a nossa questão de número 2, que traz seu gabarito, a letra B. Partamos para a questão de número 3. A tipicidade é, letra A, juízo de reprovação social. Letra B, adequação de conduta ao tipo. Letra C, descrição do fato no texto legal. Letra D, ação ilícita ou contrária ao direito. E letra E, comparação da conduta com a culpabilidade. Questão de número 3, na tela. Pause o vídeo, bate uma ideia com a questão aí, se necessário for, pois nosso gabarito vem chegando à frente. Letra B de novo, B de Bíblia. Pessoal, de fato aí, ao levarmos a tipicidade, ela vai trazer no seu conceito aquela adequação da conduta ao tipo. Veja, pessoal, que a tipicidade ela tem 4 elementos, que é a conduta, nexo, conduta, resultado, nexo causal, que compõe o fato típico. Tranquilo? E aí, por sua vez, meu amigo, minha amiga, ela tem um dos seus elementos que compõe a visão do crime, que é no seu aspecto analítico, que é a tipicidade. É típico o fato que se enquadra perfeitamente na descrição legal de um crime. Ou seja, a reunião de todos os elementos de um crime, aquela concretização daquele fato abstratamente descrito como criminoso pela lei. Então é aquela adequação da conduta ao tipo, que de fato aí traz o elemento da tipicidade. Bacana demais. Questão de número 3. Pessoal, só trazendo aqui, questão de número 3, letra B, questão de número 4 na tela. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime responde, letra A, pela prática do crime tentado, letra B, pela prática do crime consumado, letra C, somente pelos fatos já praticados, D, pelo crime consumado sem qualquer redução de pena, e letra E, pelo crime consumado, mas reduzida a pena de 1/2, em virtude do arrependimento posterior. Questão de número 4 na tela. Pause o vídeo, bate uma bola com a questão, pois nosso gabarito vem trazendo aí a letra C. C de Cristo, Cristo nos abençoe, Cristo é conosco, Cristo é maravilhoso. Meu amigo e minha amiga, letra C, temos aqui o Instituto da Desistência Voluntária e Arrependimento Eficaz, não é verdade? Que vai nos trazer lá no artigo 5º, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado só se produza, só responde pelos atos já praticados. Beleza? Questãozinha aí mais mole do que mastigar água de cabeça para baixo. Questão de número 4, letra C, C de Cristo. Questão de número 5. É certo que se aplica a lei penal brasileira aos crimes praticados a bordo de, letra A, embarcações mercantes brasileiras que estejam em porto estrangeiro. Letra B, aeronaves mercantes brasileiras que estejam em espaço aéreo estrangeiro. Letra C, embarcações mercantes brasileiras que estejam em mar territorial estrangeiro. Letra D, aeronaves mercantes brasileiras que estejam em pouso ou em aeroporto estrangeiro. Letra E, embarcação estrangeira de propriedade privada que esteja em alto mar em território brasileiro. Questão de número 5 na tela.
E aí, meu amigo, minha amiga, bate uma ideia com a questão, se pertinente for, pois nosso gabarito vem chegando à frente, trazendo a letra E de estude, E de escola. Pessoal, esse dispositivo está lá na territorialidade, que vai trazer também, assim como a questão de número 5, o artigo 5º do nosso Código Penal, no parágrafo 2º, que vai nos dizer expressamente, é também aplicável à lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso de território nacional. Veja que em voo espaço aéreo correspondente e essas em porto ou mar territorial do Brasil. Pessoal, então veja que nós temos essa territorialidade que vai se aplicar em embarcações estrangeiras de propriedade privada que esteja em mar territorial brasileiro. Então, pessoal, nós temos aqui, de fato, a letra E que melhor se adequa aí. E, de fato, pessoal, é uma extração do texto de lei, do artigo 5º, parágrafo 2º, que vai, de fato, nos trazer o nosso gabarito aí. A letra A vai falar que embarcações mercantes brasileiras que estejam em porto estrangeiro. Não, meu amigo, minha amiga. Se for privada, essas embarcações vai se dar aí pela bandeira, pelo território do país o qual essa embarcação tiver ancorada. Letra B, aeronaves mercantes brasileiras que estejam em espaço aéreo correspondente estrangeiro, também será pela bandeira, pelo espaço aéreo correspondente ao qual a aeronave brasileira estiver, exceto se for pública. Letra C, embarcações mercantes brasileiras que estejam em mar territorial estrangeiro, da mesma forma que a letra A, que vai nos trazer também, que vai ser aplicada à lei estrangeira, e aeronaves mercantes brasileiras que estejam em pouso em aeroporto estrangeiro, também vai se dar pelas mesmas condições da letra A, B, C e D. A única questão que satisfaz o nosso gabarito é a letra E, que aquelas embarcações estrangeiras vão estar se aplicando, vão estar aqui ancoradas ou em voo em nosso território nacional, o território brasileiro, e aí vai se aplicar a lei brasileira. Contudo, se essas aeronaves, embarcações forem públicas, serão, pessoal, vai colocar o princípio da reciprocidade, porque da mesma forma que as públicas do Brasil que estiverem lá fora serão aplicadas essa extensão do Brasil, a mesma forma ocorrerá se essas aeronaves, embarcações estiverem no Brasil ancoradas sobre voo espaço aéreo brasileiro e forem públicas, será essa lei aí que vai se dar pela reciprocidade. Vai se aplicar a lei do estrangeiro, se essas embarcações e aeronaves forem públicas ou a serviço aí do serviço público estrangeiro. Bacana? Tranquilidade? Questão de número 5, letra E de estude, E de escola. Questão de número 6. Se diante de um determinado fato delitivo verificar-se que há dolo na conduta inicial e culpa no resultado final, pode-se dizer que se configurou o crime. Letra A, dolo puro. Letra B, préter doloso. Letra C, doloso misto. Letra D, culposo misto. E letra E, doloso alternativo. Questão de número 6, na tela. Pause o vídeo, bate mais uma ideia com a questão, pois vamos partir para o nosso gabarito, que nos traz a letra B, B de Bíblia Sagrada. Pessoal, temos aqui a figura do crime préter doloso, ou seja, pessoal, dolo no antecedente, crime e culpa no consequente, na verdade. Então vamos trazer um exemplo. Eu quero provocar, João quer provocar uma lesão corporal em Tício. Mévio quer provocar uma lesão corporal em Tício. E aí ele vai estar sendo conduzido lá por uma lesão corporal, que vai estar no artigo 129 do Código Penal, que era ofender a integridade corporal à saúde de outrem. E ele dá um soco na cara de Mévio, Tício, que ao cair no chão, bate a cabeça no meio-fio e vem a óbito. E aí, pessoal, nós temos a figura penal propriamente dita do artigo 121, que é matar alguém, que é homicídio simples. Então nós temos aqui o dolo, na verdade, no antecedente, e culpa no consequente. Ele quis, pessoal, lesionar. Contudo, na consequência desse ato de lesionar, ele teve aí a figura do homicídio do artigo 121. Então nós temos um crime préter doloso. Tranquilidade? Questão de número 6, figurinha carimbada em questões de concurso. Questão de número 7 na tela. Na culpa consciente, o agente. Letra A, prevê e deseja que o resultado ocorra. Letra B, não prevê o resultado, que é imprevisível. Letra C, não prevê o resultado, que era previsível. Letra D, prevê o resultado, assumindo o risco de que venha a ocorrer. E letra E, prevê o resultado, mas espera sinceramente que não venha a ocorrer. Questão de número 7 na tela, meu amigo, minha amiga. Bate uma ideia com a questão. Se necessário for, pois partamos para o nosso gabarito, que nos traz letra E de escola, E de estude. Bacana, meu amigo, minha amiga. Temos aqui a figura
no que diz respeito da nossa questão número 7, da culpa consciente. E aí, pessoal, a letra A prevê e deseja que o resultado ocorra. Aqui, meu amigo, é o dolo, né? É o dolo por excelência. O cara quer de fato, ele prevê o resultado, ele deseja o resultado, é o dolo direto. Essa é a figura mais conhecida do dolo direto. Na letra B, não prevê o resultado, que é imprevisível. Nós temos aqui, pessoal, quando o delito é imprevisível e ele é constituindo uma fatalidade de um caso fortuito ou força maior. Então nós temos aí aquele caso fortuito, força maior. Na letra C, não prevê o resultado, que era previsível. Nós temos aqui a culpa, a figura da culpa, que é negligência, imperícia, imprudência, que estão constituindo no Código Penal, que é a figura da culpa. E aí na letra D, prevê o resultado assumindo o risco de que venha a acontecer. Aqui é o dolo eventual, é o famoso que se dane, meu amigo e minha amiga. Tranquilo? Esse é o dolo eventual. E na letra E, prevê o resultado, mas espera sinceramente não ocorra, que não venha a acontecer. Aí trata-se da culpa consciente. Exemplo, pessoal, um casal de circenses. A gente tem aqui um casal de circenses, atirador de facas, muito experiente. E há décadas ele já cumpre essa demanda, essa atividade, para atingir essa maçã que está sobreposta sobre a cabeça da sua mulher. Mas que um dia, infelizmente, ele erra e essa faca vem, infelizmente, aí a matar sua própria esposa. É uma culpa consciente, pessoal. Prevê o resultado, mas espera sinceramente que não venha acontecer. E aí, de fato, nós temos aí a culpa consciente na letra E. Bacana demais, questãozinha mole. Questão de número 8 na tela. Não ocorre o nexo de causalidade nos crimes. Letra A, de dano. Letra B, materiais. Letra C, de mera conduta. D, omissivos impróprios. Letra E, comissivos por omissão. Questão de número 8 na tela. Pause o vídeo, bate uma ideia com a questão aí, pois vamos estar partindo para o nosso gabarito, que nos traz a letra C, crimes de mera conduta. C de Cristo. Cristo nos ajude, Cristo nos abençoe. Meu amigo e minha amiga, temos aqui, de fato, que não ocorre esse nexo de causalidade nos crimes de mera conduta. Pessoal, só haverá essa relação de causalidade somente nos crimes materiais. Então, se o crime tiver um resultado naturalístico, ele será um crime material. Logo, haverá essa relação de causalidade entre a conduta e o resultado gerado, por um fim de tipicidade, os quais somados formam o fato típico. A letra A, por exemplo, pessoal, de dano. Existe aqui, de fato, a figura de um crime material, por haver um resultado naturalístico. Então nós temos um fato, um nexo de causalidade. Letra B, materiais. São os que produzem um resultado naturalístico. Então todo crime que produz um resultado, que tem um efeito material, são aqueles que vai ter um nexo de causalidade. A letra D, omissivos impróprios. Letra D, homicídios impróprios. Pessoal, o que acontece no homicídios impróprios? Há um resultado naturalístico na medida em que o agente responde pelo resultado, uma vez que ele tem o dever jurídico de evitar o resultado. Então, um exemplo aqui também que vai ter um nexo de causalidade. Um policial que se evade do local do acidente porque deseja chegar mais cedo em casa. Houve aqui, pessoal, uma certa omissão. Contudo, temos um nexo de causalidade também, em virtude aí dessa ação dele de evadir do local. Então temos, de fato, um nexo de causalidade. E no comissivo por comissão, ele vai responder por omissão, isto é, pela conduta negativa. Então temos aqui uma conduta negativa, assim como a letra D também, uma conduta, um comportamento negativo, um nexo de causalidade. Constitui dever legal, por exemplo, pessoal, de proteção, é a omissão de prestar socorro. Então esse é um crime omissivo, ok? Que temos aí essa figura que vai se dar pela essa omissão de prestar socorro, é um comissivo por omissão. Então, de fato, temos também que vai se aplicar uma babá, por exemplo. De fato, ela tem diante de alguma condição que ela tem esse dever de agir e ela acaba se negligenciando, nós temos também uma figura hipotética, um exemplo que pode ser dado aqui, bem genérico, acerca dos crimes comissivos por omissão. Bacana? Questão de número 8, letra C, C de Cristo. Questão de número 9, na tela. Ainda que não encontre tipificação excludente prevista em lei, a doutrina tem aceito a inexigibilidade de conduta diversa como a causa supralegal de exclusão da... Questão de número 9 na tela. Letra A, antijuridicidade. B, culpabilidade. C, punibilidade. D, tipicidade. E, ilicitude. Questão de número 9 na tela. Pause o vídeo, bate uma ideia com a questão, pois nosso gabarito vem chegando à frente, trazendo a letra B de Bíblia, Bíblia Sagrada. Meu amigo e minha amiga, temos aqui de fato a figura da culpabilidade. Pessoal, a culpabilidade
A gente sabe que ela é constituída por 3 elementos, que é a imputabilidade penal, que ela vai ter menoridade, o doente mental, a embriaguez completa involuntária, que é os fatores da imputabilidade penal. Temos o potencial consciência de ilicitude, que é o erro de proibição. E na terceira figura do elemento da culpabilidade, é a exigibilidade de conduta diversa. Então, se a gente soubesse lá aquela regrinha do IP, que é imputabilidade penal, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, a gente já conseguiria desdobrar aí, sabendo que de fato se trata desses elementos da culpabilidade. Tranquilidade, que vai ser imputabilidade penal, potencial consciência de ilicitude, exigibilidade de conduta diversa, que vai ser a exigibilidade de conduta diversa, aquela coação moral irresistível, obediência hierárquica, a ordem manifestamente não ilegal. Tranquilidade, questãozinha aí mole, meu amigo e minha amiga. E nossa derradeira questão de número 10. Para a solução de questões relacionadas a conflitos aparentes de normas, é cabível a adoção do princípio da letra A, tipicidade, B, culpabilidade, C, anterioridade, D, subsidiariedade, letra E, fragmentariedade. Questão de número 10, na tela. Bate uma ideia com a questão aí, meu amigo e minha amiga. Nossa última questão aí é acerca de um princípio muito recorrente em questões de prova. Temos aí a letra D, fechando com a letra D. D de Deus. Arrebentou. Pessoal, temos aqui a subsidiariedade. Lembre-se que quer conflito, então case. Pessoal, uma simbologia aí que foram dadas aí para a gente poder estar desdobrando aí, que é a consunção, alternatividade, subsidiariedade e especialidade. São os elementos, pessoal, que vão dar esse conflito aparente de normas. Tranquilidade. Veja, meu amigo e minha amiga, que quer conflito, então case, não vai por esse lado, porque o casamento, tendo um adendo aí, o casamento, pessoal, é uma instituição criada por Deus. Deus só deixou 2 coisas nessa terra em sua passagem, que foi a figura do casamento e foi a sua igreja, que somos nós, pessoal. De fato, além dos seus mandamentos, mas de fato foi constituído aqui o casamento, que é a instituição sagrada, e também, pessoal, a igreja, que somos nós, né, que somos propriamente dito, somos nós, a pessoa que você carrega é uma igreja, assim constituída aí, que aduz a eternidade, que aduz as coisas vindouras. Então não leve aí quer conflito, então case não, meu amigo, minha amiga. Quem atrapalha o casamento são as pessoas. O casamento ele é muito bom, não é verdade? Então veja que de fato nós temos a subsidiariedade, que são um dos elementos lá do conflito aparente de normas. E aí o conflito aparente de normas, pessoal, pela consunção, que é um dos exemplos que a gente pode dar aqui, que é aquele crime que será absorvido pelo crime maior. Exemplo, o crime de furto, que com arrombamento de casa habitada absorve a invasão de domicílio. Então o furto ele vai absorver aquele crime que foi dado inicialmente lá pelo arrombamento da casa e pela invasão de domicílio, correto? E nós temos a alternatividade, que também são um dos elementos do conflito aparente de normas, que prevê mais de uma conduta em vários verbos nucleares. Um exemplo é a lei de drogas, vender, ceder, transportar, que são aqueles verbos que vão se dar o tipo penal, o qual vai incorrer aquele que vai estar praticando o ato infracionário. E a subsidiariedade, que é a letra D, pessoal, que prevê mais, que é o fato principal, o fato principal afasta o subsidiário, pessoal. Então, exemplo, o furto, ele é subsidiário ao crime de roubo. Então, nós temos aqui um fator de subsidiariedade, palavrinha do cão, viu? E letra E, que é a fragmentariedade, pessoal, que de fato a fragmentariedade ela vai trazer aqueles elementos que são fragmentários, pessoal, aquilo que o Código Penal de fato não vai punir, aquilo que é sobrado, aquilo que resta, o fragmento, aquilo que de fato vai ter para que o Código Penal venha a fazer essa tutela. Então a fragmentariedade também são um dos relacionados aí conflitos aparentes de normas. E ele é cabível, pessoal, na subsidiariedade, na alternatividade, na especialidade e na consunção. Lembre do case. C de consunção, A de alternatividade, S de subsidiariedade, letra E de especialidade. Bacana demais? Tranquilidade? Bacana. E a especialidade estabelece que a lei, pessoal, que a lei especial derroga a lei geral. E nós temos aqui exemplo de Pedro, servidor que rouba. Ele, meu amigo, minha amiga, não vai responder pelo crime de roubo, mas sim pelo peculato, porque existe uma regra especial, uma lei especial, que é os crimes que aduz aos crimes do servidor público contra a administração pública. Então não vai se dar o roubo, mas sim o crime próprio, que é o crime de peculato lá, temos a figura do peculato, que é o desvio, que é o conceder, dentre outras figuras também, que nós temos o peculato culposo, o peculato impróprio, peculato
próprio. Bacana demais? Então, nossa questão. E aí, pessoal, fragmentariedade eu acabei extrapolando aqui, ela não está não, tá? É alternatividade, subsidiariedade, especialidade, é construção e alternatividade, tá? Eu acabei pegando esse conceito da fragmentariedade aqui, que é um dos princípios também do Código Penal, que é aqueles crimes que de fato vai ser tutelado pelo Código Penal, a fragmentariedade vai estar dentro desse princípio aí, que vai estar trazendo também um dos princípios do Código Penal, mas no que diz o conflito aparente de normas, não é cabível a adoção, tá, da fragmentariedade, apenas a construção, alternatividade, subsidiariedade, especialidade. De fato é o case. Fragmentariedade, anterioridade, culpabilidade, tipicidade, conforme aduzem as nossas demais alternativas, não se encontram no conflito aparente de normas. Tranquilo? Então não é cabível esse princípio a eles. Bacana demais? Findamos mais um conteúdo, espero que tenham gostado. Vamos juntos rumo à aprovação, conte conosco, que Deus abençoe mais e mais. Se tu uma bênção e valeu!